Gênesis 2. Hoje eu quero ministrar uma palavra chamada Árvore do Gólgota. As pessoas mandaram mensagem falando: pastor, não tinha árvore nenhuma no Gólgota. Você está inventando. Eu falei: vai para o culto, irmão, em nome de Jesus. Não perturba o meu juízo, não. Só vai para o culto. Gênesis 2. Sei que está chegando pela primeira vez, eu sou o Bruno. Alguns vão me chamar de pastor também, mas pode me chamar só de Bruno, não tem problema não. Eu sou o Bruno, sou pastor nessa casa. Em nome de Jesus. Gênesis 2, você abriu, diga amém. Sei que está lendo no telão, diga misericórdia. Vocês estão todos sem vergonha, não vou falar não. Traz uma Bíblia em nome de Jesus, traz. Vai te ajudar, vai te ajudar. Pastor, não tenho Bíblia. Lá na igreja a gente tem uma Bíblia com a mesma versão que eu, irmão. Só que eu uso. Só pedir o Everton ali que ele traz semana que vem para você. Em nome de Jesus, é baratinho. Gênesis 2, verso de número 16. Ah, porque você está só no telão? Eu decidi fazer um versículo antes. Não traz Bíblia, fica ruim. Já foi? Quem está lá em cima? A Tainara? A Tainara tá rápida, rapaz. Pensei que era você, Bia. Não, eu. Que dupla, hein? Rapaz, um pastor que tem de dupla, Tatiana tirando foto, Tainara na mídia e a Beatriz no vídeo. Rapaz, se eu não for espiritual, eu morro. Eu morro. Ó, que trio. O pastor Júnior ali. Deu 2 passos para trás falando: ainda bem que eu não estou pregando hoje, ainda bem. Gênesis 2, verso 16. Você abriu, diga amém. E pediu o Senhor, sim ou não? Não. E? Deus não pediu, não? Não solicitou agradavelmente? Não pediu de todo o coração? Não tem? E pediu o Senhor, por favor? Não? Então vamos ler como está escrito. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente. Ó Deus, obrigado por hoje, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu carinho, por tudo que o Senhor tem ministrado sobre nós. Fala conosco de maneira sobrenatural. Que seja um tempo sobrenatural, espetacular sobre nós, que o Senhor possa cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para cumprir essa noite, para honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Se você pode, aplauda ao Senhor. Na terça-feira que vem eu vou começar uma série de algumas semanas. A pastora Juliana já vem algumas semanas me falando comigo amorosamente. E semana que vem, terça-feira, nós começamos uma série chamada Paternidade. Quer ver só? Quantos aqui, você em algum momento, você teve problema com pai ou com mãe? De verdade, levanta a mão. 100%. Meu irmão, eu vou começar hoje a série. Você precisa vir. Você precisa vir, que você vai entender o poder de um pai. E se você teve problema de paternidade, você vai entender o poder de um sacerdote espiritual, de um líder espiritual, de um pai espiritual, de ser pai espiritual dos seus filhos. Vamos falar sobre tudo isso, irmão. Porque você não precisa ser só pai biológico dos seus filhos, você precisa ser pai espiritual dos seus filhos também. Isso envolve muita coisa. Então, a partir de terça-feira que vem, paternidade. Eu vou falar para você, a sua vida vai ser antes e depois disso. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: terça-feira que vem eu nem vou te perguntar, você vai estar aqui comigo. E ordenou Deus. Então 16 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás. O jardim, ele tinha direções específicas. Só que a igreja evangélica só focou em uma. O que não podia no jardim? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas essa era a única direção? Não. Porque a primeira direção está no 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerá livremente. O homem
não podia comer da árvore do conhecimento, mas ao mesmo tempo tinha que comer de todas as outras, livremente. Um dia podia comer abacate, um dia comia maçã, mas ele tinha que comer de tudo. Porque não comer de tudo livremente era a mesma coisa que comer daquilo que não podia. Você pegou? Pegou? Por quê? Porque na sua vida vai ser assim. Toda vez que Deus te falar algo que você não pode tocar, a primeira direção vai ser: eu vou te dar tudo. Ah, você não entendeu. Em tudo na sua vida vai ser assim. Toda vez que Deus falar algo, isso aqui não é seu, Deus vai falar: tome isso aqui tudo. E não se sinta obrigado, come livremente. É assim com o dízimo. Deus primeiro te entrega tudo e fala: essa parte não é sua. É assim com tudo na sua vida. Comerás livremente de tudo. Come de tudo. Então existia um jardim de delícia para eles comerem. Só que uma árvore levava à morte. Porque no dia 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres... Entenda, pecado e morte não existiam aqui. O homem não morria, nada apodrecia. Eu costumo dizer e pregar aqui que se aquele jardim estivesse aberto até hoje, a mesma maçã de não sei quantos mil anos atrás estaria no mesmo pé até hoje. Por quê, pastor? Porque a morte na terra, no homem, ela entra com o pecado. Não existia degradação. O homem não se machucava. Tudo era puro, tudo crescia abundantemente. Pecado e morte não existiam aqui. O Adão vivia numa terra de produção abundante. Se a gente não entender como... Júnior, me dá mais um pouquinho de retorno? Não vou ficar sem voz, por favor. Se o Adão... Se nós não entendermos como Adão vivia antes do pecado, pode ser que a gente não entenda como eu preciso viver com Jesus hoje. Adão enfrentava dificuldade. Passou, Adão trabalhava. Adão era um lavrador de terra. Mas era um deleite. Era um prazer acordar cedo quando precisava. Era um deleite conviver com a esposa dele. Era um deleite. O Adão era apaixonado por tudo que fazia. O Adão tinha uma criatividade de Deus. Eu já preguei isso aqui. Irmão, você consegue olhar para uma zebra e falar que o nome da zebra é cachorro? Não, porque às vezes você olha para alguém e fala assim: João, tem cara de Pedro. Quem já viveu isso? Guilherme, você tem cara de Gustavo. Quem já viu isso? Quem já viu isso? A gente não fala isso o tempo todo? Raquel, tem cara de Sabrina. Mas você não consegue olhar para a girafa e falar que ela tem cara de hipopótamo. Por que não deu o nome de hipopótamo para essa girafa? O Adão era tão especial, que milênios depois a gente continua com os mesmos nomes. Pegou? Que capacidade! O Adão olhar para um peixe e falar: tu é um baiacu. Mas imagina, irmão, o que passou na cabeça do Adão. Vem cá, baiacu macho, baiacu fêmea. Cadê a baleia? Vem cá, baleinha. Mas que criatividade. Você não consegue olhar para a baleia e falar: por que teu nome não é tubarão? Nunca parou pra pensar nisso? Não, eu tenho uma mentalidade que é difícil dar na cabeça. Mas por quê? Porque o Adão tinha uma mente de Deus. E tudo que o Adão tocava reproduzia em abundância. Tem alguém aqui que tem... Como é que é o nome que dá? Tem terra no campo, tem plantação. Tem alguém que trabalha aqui com agricultura pra gente ir lá algum dia? Não tem ninguém. Então a gente se convidava. Mas como é que funcionava? Quando eu tinha um pedaço de terra, lá em Realengo, não, tô brincando. As pessoas trabalham a terra. Em Realengo tem verdade de terra, irmão, só que ela é muito quente. Prepara a terra. E quanto melhor a terra preparada, mais rápido cresce, maior cresce, mais bonito. Não é assim que fica, não é assim? Você já estudou, eu quero acreditar isso. Essa terra preparada pelo homem. Você imagina uma terra pura. O Adão jogava
Um pedaço de manga, um caroço de manga, nasceu uma mangueira frutífera. Na hora. Pastor, que loucura é essa? Irmão, a terra clamava por produção. Pastor, o que você quer dizer com isso? É assim que tem que ser sua vida hoje. Vai chegar um tempo que você vai estar tão no prumo de Deus, irmão. Quando você tocar, a sua mão floresce rápido. E às vezes, pode ser que Deus nos permita que a gente se atrase um pouco. Pergunta. Para eu entender que ainda tem coisa para ser mudado. Ainda tem coisa que Deus, você ainda não entendeu. Que precisa ser mudado, precisa ser transformado. E a gente vai atrasando um pouquinho. Não tem problema atrasar não, irmão. Nós não estamos na corrida de 100 metros rasos. Aqui é uma maratona. Não é sobre quem chega primeiro, é sobre quem não chega e sobre quem chega. Então pecado e morte não existiam na terra. Abre Romanos 5, verso 19. Vamos lá. Vamos construir esse pensamento? Para você entender onde eu quero chegar essa noite. Romanos 5, verso 19. Se abriu, diga amém. Você está lendo no telão, fala misericórdia. Ah, meu Deus, Senhor Jesus, traz a Bíblia para o povo. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos. Morte e pecado entraram por causa da desobediência. O que o Adão fez e a sua digníssima esposa abençoada? Comeram um fruto. Ah, o que tem, pastor? Foi só um frutinho. Ah, nada a ver. Por causa dessa... Porque o que você tem que entender, as pessoas falam assim, pastor, qual foi o fruto que eles comeram? Foi a maçã? É sensacional. Qual foi o fruto que eles comeram? Eu vou te ensinar algo poderoso para você falar quando te perguntarem. Você quer saber? Diga amém. O fruto que eles comeram tem um nome. Pergunta. Morte. Era indiferente qual era o fruto que eles comeram, foi de morte. Por quê? Porque toda vez que você tentar desobedecer a Deus, você se aproxima da morte. Toda vez que você tentar descumprir aquilo que Deus quer para a sua vida, você se aproxima da morte. E toda vez que você começar a obedecer a Deus, você se aproxima da vida, se aproxima da abundância. Toda vez que você começa a desobedecer, você se aproxima da morte e da escassez. Obediência, vida e abundância. Desobediência, morte e escassez. Não tem pra onde fugir. Não tem. Não tem pra onde correr. Não tem. A morte entra quando eles comeram de uma árvore. Agora, Deus põe 2 querubins na entrada, bota o Adão para fora e sua mulher para fora do jardim, e põe 2 querubins na entrada do jardim para que o Adão não encontrasse, não pudesse entrar se encontrasse. Por que Deus agora tranca o jardim? O que tinha no jardim de tão especial que o Adão não podia comer? A árvore da vida. Passou, não entendi. Irmão. Porque Deus já tinha uma experiência com o Satanás. Como assim você bem conhece? O Satanás tem vida eterna, amém? No dia que o Satanás pecou, que o cão pecou, ele virou um eterno, sim ou não? Então Deus, ao tirar o Adão e a sua esposa do jardim, Deus está ajudando eles. Porque se em pecado eles vão comer da árvore da vida, ele se tornaria o quê? Um eterno pecador, igual o seu amigo. Então o que Deus fez com o Adão foi bênção, não foi maldição. Eu repito. O que Deus fez com eles foi bênção. Porque se eles em pecado comessem daquela árvore, aquela árvore é uma árvore de vida. Eles teriam a vida que eles comeriam, que eles estariam comendo dela. Então, em pecado, se transformariam eternamente em pecadores. Eu falo, não pode mais comer, não tem como. Pegou? Mas aquela árvore da vida representa quem? Cristo. Então, olha o que eu vou dizer para você. Já que ele não podia mais entrar, a árvore teve que sair. Morrer no lugar dele. E ao morrer no lugar dele,
permitir que ele comesse de novo dela. Porque todo que naquele crê não pereça, mas tenha vida. O que é isso? A árvore da vida. A árvore que gera vida. Mas essa árvore, antes de gerar vida, teve que gerar morte. Porque até hoje na nossa vida é assim. Tem coisa, irmão, que você vai viver em abundância, mas que talvez no primeiro momento tenha parecido que seja uma morte eterna. Ah, você não entendeu, eu repito. Tem coisa que escangalhou você, arrebentou você, destruiu você, te dilacerou. E daqui a 1 ano, 6 meses, 8 meses, você olha e fala assim: caramba, eu nunca vivi tão feliz, nunca fui tão feliz. Por quê? É assim mesmo. Porque toda vez que você encontrar uma morte, tenha certeza que muito provavelmente você está encontrando a vida do mesmo lugar. Toda morte vai gerar uma vida. Toda morte vai gerar uma vida. Toda morte gera uma vida. Agora vamos entender que por uma árvore entrou a morte, mas que também que por uma árvore entrou a salvação. O texto de Atos 5, verso número 30, vai dizer assim: você que não traz caderno, eu te aconselho a trazer um caderninho para anotar a palavra, para ajudar depois, para você ter a certeza que o pastor não falou besteira. Pastor, isso é possível? Ah, de vez em quando é, irmão. Eu de vez em quando falo uma besteira. Não falei que eu falo heresia. Atos 5, verso 30, você abriu e diga amém. Olha que texto fantástico. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste, suspendendo no... Deus com sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos... Então presta atenção, diz que suspendeu numa cruz. Olha que fantástico isso. 30. Isso. Suspendendo no... Diz cruz. Se você tem uma Bíblia e tem uma caneta, faz uma setinha. Essa palavra madeira é a palavra Shulom. X-U-L-O-M. Pastor, o que é Shulum? Shulom. Cepa, madeira, vara ou árvore. Cepa, madeira, vara ou árvore. Então a cruz, como você conhece hoje eu vou chamar de uma árvore no Gólgota. Que uma árvore que dá direito a uma vida sobrenatural. O problema é que nós continuamos focados numa vida biológica, quando Deus tem uma vida zoe para nós. O pastor gosta desse nome. Porque essa vida de Deus é a vida de Deus que quer governar você, é a vida de Deus que quer avançar você, é a vida de Deus que quer construir algo na sua vida. Eu não estou dizendo que você não vá se esforçar, mas eu estou dizendo que essa vida já fez tudo por você. Eu não estou dizendo que você não vá trabalhar, não vá estudar, mas eu estou dizendo que essa vida já fez tudo. E quando você entende que essa vida faz tudo, essa vida já guiou, essa vida já fez todas as coisas que tinha que fazer, as coisas ficam mais fáceis. Você perde o medo de dar errado. Tem muita gente que não consegue avançar porque tá com medo de avançar. Você tem receio de fazer as coisas, o que as pessoas vão achar. Irmão, quando eu estou repleto dessa vida, eu não me importo com a opinião das pessoas. No dia que eu e a pastora começamos a caminhar no evangelho, a gente só recebeu palavra de derrota. Tinha uma palavra boa. Irmão, eu recebi 99% de palavra ruim e 1% de palavra boa. Pastor, que isso, pastor? Não, eu conto às vezes no dedo, quantas vezes as pessoas vieram para mim e falaram: ó, você vai dar certo. A maioria falou assim: não vai dar em nada, para com isso, larga isso.
Na igreja todo mundo usa todo mundo. Eu falo assim, mas eu não vou usar ninguém. Ah, mas na igreja as pessoas são exploradas. Eu falo assim, mas eu não vou explorar ninguém. Na igreja as pessoas são roubadas. Eu falei, que é isso, irmão? É a igreja. O problema é que a gente está tão preocupado com a opinião dos outros. A gente deixa de fazer coisas preocupado com os outros. E se dá errado? E se dá certo? E se tiver que dar 99 vezes errado e uma vez certo mudar a sua vida? Então vamos dar 99 vezes errado. Sabe qual é o importante? Eu cumpri o que essa vida está mandando em mim. Não é sobre dar certo, não é sobre dar errado. É sobre o que essa vida quer florescer. O problema é que a gente se prende com temores baratos, bobos. Sabe por quê? Porque eu ainda sou governado por a minha vida. Mas Jesus veio morar em nós para que Ele nos governe pela vida dEle. A gente não grita aos quatro cantos, já não vivo eu? A gente não grita que Cristo vive em mim? Então qual é o ponto que nós vamos deixar essa vida nos governar? Qual é o ponto que essa vida nos direciona? Qual é o ponto que essa vida fala o que a gente tem que fazer? Pastor, e se as pessoas falarem algo e não gostarem? Irmão, não preciso que ninguém goste. As pessoas sempre vêm falar comigo, com a pastora, sobre a nossa maneira de pregar, né? Assim, pastor, se vocês fossem mais assim, mais light, a igreja estaria mais cheia. Cheia de quê? De pessoas vazias. Cheia de gente mimizenta. Pastor, por que a gente não tem uma palavra mais voltada para o coaching? Porque a ovelha ouve a voz do coaching. Eu repito. A ovelha ouve a voz do coaching. Esse é o problema. Tem gente que deixou de ser ovelha, está deixando de ser ovelha porque está ouvindo a voz errada. Não, mas se a gente fizer isso, não é sobre dar certo, irmão. É sobre estar cheio, estar vazio. Graças a Deus estamos cheios, mas não é sobre isso. É sobre ter pessoas cheias de Cristo. Nem que a gente leve 1 ano trabalhando uma pessoa só. E no segundo ano trabalhe outra. E no terceiro trabalhe outra. Mas tenha certeza que Deus está enchendo aquela vida. É sobre termos a paciência de 1 a 1. Calma. Isso vai dar certo. É sobre podermos conversar com pessoas. Ainda que eu não consiga conversar com todo mundo já das 3 igrejas. Mas com alguns eu não consigo. É sobre falar o que está errado. O que a gente precisa melhorar isso. Então vamos orar sobre isso. Calma aí, deixa eu te empurrar. Se for preciso, eu empurro. Eu sou bom de empurrar, eu sou bom. Eu tenho um talento, empurrar. E se não tiver o que fazer, vamos orar. E se não tiver como orar, irmão, vamos ver outras pessoas que fazem isso. Sabe por quê? Porque é sobre essa vida encher você. Igreja não é local cheio de gente, é gente cheia de Deus. Nós precisamos ressignificar isso. Eu não venho para ser mais feliz ou menos feliz. Eu venho para Deus me mudar por completo. E se nós olharmos Gálatas 3, verso 13. Rapaz, esse é um lugar que a Tainara está mais rápido que eu. Gálatas 3, verso 13. Você abriu, diga amém. Cristo nos resgatou da maldição fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: todo maldito, todo aquele que for pendurado no... Entenda. Quem quer a vida vai ter que subir no Gólgota. Quem quer a vida vai ter que fazer o percurso que Jesus fez, querido. O pecado gerou maldição. O pecado gerou problema na terra. E se a gente olhar muito bem, Gênesis 3, verso de número 18. Bota aqui, Tainara, para mim. Olha o que o pecado fez.
Gênesis 3, verso 18. 17. E disse Deus a Adão: porquanto desse ouvir a voz da tua mulher e comesse da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a... Por causa de... Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Então, quando o Adão peca, Deus fala assim, maldito é a terra. Então, o pecado gerou uma morte não só no Adão, mas uma enfermidade na terra. Pegou? E olha o que o texto vai dizer de maneira fantástica, porque diz assim, espinhos e cardos também te produzirá, e comerá a erva do... E aí é fantástico, ele diz assim, vai te nascer abrolhos e espinhos. Calma aí. Então, quando o Adão pecou, nasceu o que da terra? Espinho. Agora eu conheço um homem que ele foi, quando foi morrer, colocaram nele uma coroa de... Ué, calma aí, deu ruim agora. Não, calma aí. Diz o texto de Gênesis 3 que quando o homem pecou, Deus amaldiçoou a terra. E falou assim, por causa do seu pecado, essa terra vai nascer espinho. Agora Jesus vai morrer. E botam nele uma coroa de... Por quê? Porque agora você começa a governar até sobre os espinhos. Porque ele pegou a coroa dele e deu para você. E pegou a sua coroa e colocou na cabeça dele. Sabe por quê? Porque ele não foi morrer só no seu lugar. Ele levou com ele todas as consequências de maldade, de maldição que estavam sobre a terra, no seu lugar. Então entenda, se você está trabalhando, se a sua empresa está andando e alguma coisa não está acontecendo, pode ser que a terra ainda não está reverberando para você. Porque agora não basta só você se converter, você precisa converter tudo à sua volta. Ah, você não entendeu. Porque não basta agora só o Yuri falar assim, pastor, eu tô limpinho. Tá limpinho? Tá? Tem certeza? Ah, Deus, não, se tem demônio, sai agora. Não basta só o Yuri estar limpinho. O Yuri agora tem que deixar toda a volta dele. Porque se eu pisar em espinho em algum momento, quer dizer que aquela terra ainda não foi purificada. É por isso que tem um texto famoso que eu gosto muito que diz que toda a terra aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque o seu trabalho agora é dizer para a terra, esse espinho não te pertence mais, eu vou pisar aqui tranquilo. Tudo que eu colocar aqui vai brotar. Tudo que eu colocar aqui vai frutificar. Os meus filhos vão nascer nessa terra e vão frutificar como ninguém nunca frutificou. Se eu colocar dinheiro aqui, tem que frutificar. Se a minha empresa estiver aqui, ela tem que andar. Se não está andando, espinho. Se tem espinho, tem alguma coisa à minha volta que não está legal. Porque o seu foco é sempre só você. Mas a terra tem que responder o que você é. Ah, você não tem. Irmão, é atração. Você nasceu para atrair coisas. Pastor, que é isso, pastor? Ei, irmão, para de correr atrás de bênção. A palavra diz que são as bênçãos que correm atrás de você. Ah, você não tem. Irmão, não é você que corre atrás da bênção. É você que sai correndo e ela tem que correr atrás de você. O problema é que você está correndo para o lado errado. Você está correndo para resolver o problema. Quando você deveria correr para a bênção correr atrás de você. E aí nós estamos tentando, nós viramos resolvedores de problema. Escute o que eu vou dizer com todo o meu coração.
O problema que tinha para se resolver na sua vida, Jesus já resolveu naquela cruz. Para de se preocupar com o que está errado. Começa a abençoar o que está certo. A pastora deu uma palavra desse domingo fantástica. Vou dar uma moral para minha esposa. Fantástica. Você que não escutou, já está liberado de novo? O YouTube travou a palavra. Nem o YouTube aguentou. Foi o Satanás. Foi o Satanás. Travou a palavra. Por nada. Por nada. A sua palavra contém palavras nocivas. Eu falei, amor, o que você falou? Eu fiquei pensando assim, assisti 2 cultos. Fiquei pensando, gente, será que a Ju falou alguma coisa que não está batendo? Fiz reunião o dia inteiro hoje com o Rodrigo e Tainara. Eu falei, gente, cadê a palavra? O que tem de errado? Revisa a palavra e nada. Aí botamos pra lá, liberou. Assiste, porque a Ju, a pastora, a Ju é ótima. A pastora falou essa semana, domingo, sobre você dar valor à vida que você tem. Viver agradecido pela vida que você tem. Que toda vez que a gente almeja a vida de outro, isso é engano. Não estamos dizendo que você não tem que estudar, não tem que se profissionalizar, mas você não vai ter a vida do outro. A vida que Deus desenhou para você é essa vida. Agradeça por ela, porque conforme nós vamos agradecendo pelo que a gente tem, Deus começa a falar, agora entendeu, eu posso acrescentar, agora entendeu. Sabe por quê? Porque a gente está tantos passos na frente que a gente esqueceu de ver o hoje. Eu gosto de contar uma história. Uma vez um pregador famoso, Charles Finney, chegou na casa de uma mulher, 1800 lá vai fumaça, eu nem era nascido nessa época, eu acho. E aí ele chegou na casa de uma menina, de uma moça que tinha trabalhado com um homem muito rico, muito rico, muito rico. Essa história está em tudo quanto é lugar, você pode estudar depois. Só que essa senhora trabalhou com ele a vida toda. E quando ele morreu, ele escreveu uma carta para ela. E quando ele escreveu uma carta para ela, deu para ela, morreu. E aí passaram 10 anos, ela gostava tanto desse senhor, desse patrão, que ela pegou aquela carta e colocou num quadro. Aquele homem era o homem mais rico da cidade, mais rico do estado. E aí o pregador chegou lá um dia e achou um quadro bonito, ficou olhando. Aí ficou olhando e falou, senhora, que é isso aqui? Essa aí, ela contou a história para ele. Essa aqui é uma carta que o meu ex-patrão me deu, ele morreu. Eu gostava muito dele, eu era apaixonado por ele. Eu vivi com ele a vida toda. E ele me deixou essa carta. Aí ele, você sabe o que ela está dizendo? A mulher falou, eu sou analfabeta, eu não sei o que diz. Aí ele falou, senhora, esse homem deixou todos os bens, toda a fortuna dele para você. Quantos anos ele morreu? Ela falou, para mais de 10 anos já, a mulher já tinha mais de 90 anos. Passou, que é isso, que história triste é, irmão. Esse sou eu e você, de posse com a Bíblia, sem ler ela, sem saber o que Deus deixou pra gente. Esse sou eu e você. Deus deu o caminho, deu a Bíblia, deu tudo, deu oração, e a gente querendo viver pela força do braço. Deus falou, tá aqui, é só ler. Lê. Lê que tá aqui, não precisa inventar, não. E a gente quer viver pela força do braço. Jesus agora pega a coroa e coloca sobre nós. E pega a sua coroa de espinho e coloca sobre ele. Na árvore do Gólgota, muito mais do que levar pecados e maldições, ele nos deu direitos. Que direitos? De ter qualidade de vida, qualidade de trabalho, render 100 por 1 em tudo que a gente fizer, desfrutar de bênção. É que a gente só foca em pecado. Eu vou para o céu. Não, você não vai para o céu. Não vai. A Nova Jerusalém vai descer. Sabe aquela música? Ainda bem que eu vou morar no céu? Não, você não vai morar no céu. O Lázaro morreu, foi para lá e descobriu. Deus falou, não, segura um pouquinho mais aí que a Jerusalém não desceu, não. Você não vai morar no céu ainda não, filho. Calma, fica um pouquinho comigo aqui, que a gente daqui a pouco desce junto. Muito mais do que pecado, maldições, e levamos isso tudo. Ele levou isso tudo, mas ele nos deu direito a uma vida. Que vida? A vida dele. Eu defini a palavra graça há muitos anos atrás. Pastor, o que é graça? Graça é a oportunidade, o privilégio que Deus nos dá de nós vivermos exatamente como Jesus viveu. Então entenda, você está sempre a um passo de pessoas serem curadas à sua frente, a um passo da abundância, a um passo de tudo, irmão. Só que você tem que entender que não é sobre você ter uma vida melhor, é sobre você ter a vida dele. É sobre as pessoas te olharem e cada dia estarmos mais parecidos com Jesus.
O seu trabalho não é só o seu trabalho. O seu trabalho é o meio pelo qual Deus te deu, de você tocar em Jesus, com Jesus nas pessoas. Ah, você não entendeu? O seu trabalho é o meio que Deus te deu, de você tocar em Jesus, com Jesus nas pessoas. É sobre desfrutar dessa árvore. Você tem um dom? Diga amém. Deus te deu algum talento? Diga amém. Calma aí, vou perguntar de novo. Porque tem gente que tem nenhum, fica assustado. Você tem algum talento? Diga amém. Bom, algum você tem, não é possível. Deus deu um para cada um, pelo menos. Tem uma história de José. José, uma vez, ele vai preso. E aí tinha um padeiro e um copeiro. 2 homens de trabalho. Imediatamente depois, aqueles homens estavam de frente para Faraó, para frente para o rei do negócio. Por quê? Porque o meu dom sempre vai me aproximar de conexões. O problema vai ser se eu sei utilizar isso da maneira certa ou da maneira errada. Nada nessa vida é presente de graça, irmão. E tudo presente pela graça. Todo mundo que Deus te apresentar tem um porquê, tem um pra quê. Nada é por acaso. Sabe qual é o nosso problema? É que nós sentamos em mesas desligados. Nós não entendemos o que Deus está fazendo. Oportunidade de compartilhar, oportunidade de viver junto da pessoa, saber o que a pessoa fez. Às vezes aquilo vai mudar a sua vida. Nós precisamos nos abrir a esse tempo. Vira para esse irmão que está ao seu lado. Se você tem intimidade, dá uma sacolejada nele. Só se tem intimidade. Se não tem, não dá não. Mas se tem, dá uma sacolejada nele. Fala assim: para de ter medo. Fala para ele: para de dar desculpa. Irmão, eu vejo pessoas falando: pastor, é tão difícil pregar o evangelho. Irmão, eu imagino o apóstolo Paulo com WhatsApp hoje. Não, o Paulo escreveu carta, presinho aqui, ó, cego. Você imagina Paulo de zap? Áudio no grupo do apóstolo Paulo. Ah, você não entendeu, irmão. Tem que ser crente para entender essa. A paz do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fazendo live. Irmão, você tá de brincadeira. O que seria Paulo hoje com o microfone na mão? A pergunta é se a igreja quer ajudar o apóstolo Paulo ou o coaching. Porque a pregação de Paulo nunca foi: você vai ter vitória. Sempre foi: vou te espremer, você vai morrer. A minha graça te basta. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. As pregações. Mas você quer ser forte, seja fraco. Não, a pregação do apóstolo Paulo. Deus pega o louco, transforma em sábio, o sábio transforma em louco. Tudo inverso. O ímpio vira justo, o justo vira ímpio. Posso? Talvez, e só talvez, o seu local de crescimento seja o local que você tem mais medo de fazer. Eu vou dar um exemplo. O pastor Bruno é extremamente tímido. Eu sei que você não acredita nisso hoje, mas eu sou tímido. Não, isso é verdade. O pessoal que está comigo há mais tempo sabe disso. É que você hoje me falando, você não... Eu falo isso e as pessoas riem na minha cara. Fala assim: você é tímido. Ah, para com isso, você é um palhaço. Você já me viram que eu falo com todo mundo? Isso é forçação de gente tímida. Eu me acostumei a fazer isso. As pessoas falam: Pai do Senhor Jesus, como é que você está? Me obriguei a fazer isso. E eu fui vencendo essas coisas. As pessoas falam assim: pastor, você lê tão bem. Meu irmão está aqui, não deixa mentir. Minha mãe e meu pai nunca sentaram do nosso lado para ler nada, porque o Ordor lê muito mal. Então presta atenção. O seu local de crescimento pode ser o local que você tem mais medo de agir. Vira para esse irmão do nosso lado e fala assim: eu acho que está falando com você. Sabe por quê? Porque o poder de Deus... Porque se você crescer
Onde você diz que você é bom, foi você ou foi Deus? Você. Mas quando você começa a explodir numa área que você é descrente, não crê, que você acha que vai dar errado, você fala assim, rapaz, aqui, só Deus. Não tem chance. Vocês vê a Amanda cantando hoje, a Amanda nunca cantou na vida, a Amanda é fruto de oração. A Raquel chegou cantando, mas chegou sem cérebro. Hoje é cérebro atuando. A Raquel chegou meio esfumaçada, chegou assim. Isso é o quê? Muita libertação, irmão. Libertação. Os demônios saíram, voltaram, a gente expulsa o demônio de novo. A Amanda um dia eu e o pastor Juliano ligamos pra ela e falamos assim, você vai cantar hoje. Ela falou, mas eu não canto. Eu falei, eu perguntei, você canta? Eu falei que você vai cantar. Existe uma diferença entre você vai fazer do que você já faz. Não, mas eu falei, não, culto. Isso tem mais de 10 anos. E realmente, ela não cantava, não. Foi muito ruim. Péssimo. Horroroso. No primeiro culto até deu pra escutar, mas 2 cultos depois foi muito ruim, porque ela achou que cantava. Então ela começou a cantar alto, entendeu? Quando a pessoa se empolga. Tava aqui, mano. Começou aqui, dá o vozeiro. A voz abriu. Não, irmão, virou artista. Começou a cantar alto, porque sentiu. E gritava. Tentava fazer falsete. Meu irmão, que satanás. Era Deus se manifestando no culto, porque realmente não fosse Deus naquele tempo. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque Deus vai fazer isso com você. Irmão, você tem vergonha? Fique tranquilo, que o seu lugar vai ser em frente a uma câmera, com o microfone na mão, no frente de gente. Porque é assim que Deus... Você já percebeu que os caras que querem muito, Deus nunca faz nada? Por quê? Porque Deus sabe que vai subir orgulho, vai subir soberba. Agora um cara que tem muito medo, ele dá 2 passos para trás e fala assim, não quero isso para mim não. Eu gosto da frase, fala assim, não estou pronto não. Não está pronto, tá pronto. Não, pastor, eu não estou pronto não. Não. Esse é o cara que está pronto. Porque o dia que a gente entender que a gente está pronto, a gente acabou de assinar o nosso fracasso. Então, nosso desafio hoje é entender, que não foi só por mim que ele morreu, foi para purificar toda a terra à minha volta. Então, não tem que ter receio. Viva sobre a palavra que Deus te deu. Ela te é suficiente. Para de escutar opinião alheia, opinião de A, opinião de Deus. Te basta a frase que Deus te deu. Agora, preste atenção. Deus, quando te deu a frase, te deu a palavra, Ele disse que nada daria certo? Que aconteceriam coisas erradas? Não. Você imagina que o dia que Deus falou que os irmãos se prostrar diante de José, se ele falar, você vai ser preso, você vai ser injuriado, vão falar que você transou lá com a mulher lá, com a Potifera. Não. Então entenda, Deus te dá a visão das coisas, mas o meio do caminho Ele nunca dá, porque se Ele te der, você não vai querer. Se Deus falasse que você ia ser pregador do evangelho, que os seus melhores amigos se afastar de você, você ia querer? Não, mas Ele não falou. Porque Ele sabe que você é frouxo. Se Deus, quando você vem pregar e fala, irmão, você vai ser crente, se Deus começar a falar que seus amigos vão começar a se afastar de você, você ia ficar? Não. Aí Deus falou, não vou falar nada, no meio do caminho Ele descobre. Mas você no fundo sabe. Então para de ter receio. Você precisa de uma palavra te basta. E é interessante que em 1 Pedro 2, abre lá. O seu trabalho, o seu talento, aquilo que Deus colocou no seu coração, é o que vai te levar ao lugar de deleite diante de Deus, querido. Não tenha medo disso. 1 Pedro 2, verso 23. É isso. Ó Deus falando aí. O qual, quando injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados, porque éramos como ovelhas desgarradas,
mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas. A árvore do Gólgota nos reconcilia com Deus. Entenda, é muito mais do que uma cruz. O que aquela cruz fez foi nos gerar vida. Pela morte de Cristo nós temos vida. E é interessante que a palavra vai dizer assim, que Jesus é o leão da tribo de... Mas o leão da tribo de Judá tinha que morrer como um cordeiro. Olha que loucura. Ele era rei, sim ou não? Mas não tinha sacrifício de leão. Então a cruz é o lugar onde o cordeiro vira um leão. Eu quero que você entenda isso. A cruz é o lugar onde a morte gera vida, onde os opostos se encontram. E eu poderia fazer isso para tudo, como eu acabei de falar, onde o fraco fica forte, onde o sem esperança fica com esperança, onde o sem governo vira com governo, onde o escasso vira abundante, onde o cordeiro vira... Porque a árvore do Gólgota, a cruz, é um lugar de transformação, onde o injusto vira justo, onde o condenado vira salvo, onde o que era mal vira bom, onde o infiel vira fiel, onde o amaldiçoado vira abençoado. E quando eu comecei a entender sobre leão, Deus me levou a um texto folclórico da nossa Bíblia, que é Juízes 14. Abre lá, eu gostaria que você estivesse comigo. Juízes 14. É o último texto de hoje. Eu separei um tempo para a gente orar hoje. Deus te trouxe para você virar o oposto daquilo que você tem sido. Diga amém. Se você é pobre, você já entendeu, né? Ah lá, os pobres se manifestando. Se você é solteiro, entendeu também, né? Ah lá, ah lá. Tem mais solteiro que pobre, isso é um bom sinal. Eu ia fazer uma piada, mas ia ser de mau gosto. Pelo menos para os solteiros, os casados eu ri demais. Mas vamos lá, Juízes 14, verso 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate. E chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão rugido lhe saía ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou-o como se despedaça um cabrito, sem ter nada em suas mãos. Porém, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu, falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias ele voltou para tomá-la. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo morto do leão haviam enxames de abelha e tomou nas suas mãos, e foi andando, e comendo dele, e foi a seu pai, sua mãe, deu mel, comeram. Porém não lhes deu de saber que tomara o mel do corpo do... Esta é a igreja evangélica. Pergunta: porque a figura do leão é a figura do Cristo? É isso. Ressuscitado. Presta atenção. A figura do leão é uma figura de um Cristo ressuscitado. Lembra? Que ele morreu como cordeiro, ressuscitou como? Tem uma música assim, não tem? Então a figura do leão é a figura de um Cristo ressuscitado. E o mel? O mel é uma figura da revelação de Deus. Tá aí o problema. Pergunta: qual o problema, pastor? Uma igreja que quer tocar
na revelação do Cristo ressuscitado sem ter tocado na revelação do Cristo crucificado. Sabe por quê? Porque ressuscitar com Cristo todo mundo quer, mas pouca gente quer ser crucificado com Ele. Todo mundo quer o seja feita a tua vontade, mas quase ninguém quer não seja feita a minha vontade. O problema é que nós temos uma igreja que quer tocar no Cristo ressuscitado, mas não quer ir para a cruz com Ele e deixar a sua vontade lá. E aí, como não quer fazer isso, quer pular etapas, nós estamos o tempo todo pisando nos espinhos. A gente faz as coisas, metade dá certo, metade dá errado. A gente sempre está esperando o problema. Você já reparou que 99% das coisas que eu tenho preocupação nunca aconteceram? Não, a gente vive com preocupação. Eu falo por mim. Samuel sobe na cama para pular da cama, eu mando ele descer com medo dele cair, mas ele nunca caiu da cama. Não estou dizendo que a gente deve deixar as crianças pular na cama não, pelo amor de Deus. Nós sabemos chamar de responsável. Mas 99% das coisas nunca aconteceram. A gente cria uma fantasia na nossa cabeça. Mas o que é isso? Estamos pisando em espinho. Nas nossas empresas, nos nossos sonhos, nos nossos amigos. Já reparou que tem um amigo que fala mal da gente e a gente agora acha que todo mundo vai falar mal da gente? Quem é assim? Não conta a vida pra ninguém, porque fulano, foi o fulano, ele é o Satanás. O fulano pegou dinheiro com você e nunca te devolveu. Graças a Deus, porque a Bíblia nunca mandou você emprestar dinheiro. Se você quer, você dá. Dá. Terei para dar e não para emprestar. Porque emprestar dá treta. Deus já sabia, não empresta nada não, dá essa bodega. Dinheiro é só dinheiro. A gente precisa começar a entender isso, que não tem como a gente viver essa revelação de Deus se a gente não for crucificado com Ele. Não largar as nossas vontades, os nossos receios, os nossos medos, as nossas crises. Você tem que sair hoje daqui, irmão, com a cabeça fervendo. Você quer ver só? Quantos aqui tem coisas que Deus já mandou você fazer e vocês não começaram ainda? Levanta a mão, levanta a mão. Vamos fazer algo? Vamos fazer um pacto, é forte, né? Vamos fazer um compromisso com Deus? Vamos começar amanhã? Não, tô falando sério. Levanta a mão, você que levantou a mão. Levanta a mão. Mais na metade da sala. Vamos começar amanhã? Amém? Vamos começar amanhã? Amanhã? Amém? Fala amém. Amanhã. E se der errado? Já tá dando errado, não tô fazendo. Já tá dando errado, irmão, eu não tô fazendo. Eu vou ensinar algo a vocês poderoso. Quando eu começar a caminhar naquilo que Deus determinou sobre a minha vida, eu vou atrair coisas que eu nunca imaginei que eu atrairia. Sabe qual é o meu problema? É que eu estou querendo atrair as coisas que eu nunca imaginei e não estou cumprindo a vontade dele. Só faz o que ele mandou. Só faz. E hoje eu vim orar. Porque essa história de Sansão perpetua na igreja evangélica. Porque Sansão dividiu a revelação de Cristo à metade. Só quis ficar com a metade que lhe agradava. Essa é a verdade de Deus. Eu só fico aquilo que me agrada. Se a gente pregar isso, as pessoas não vão ficar na igreja. Então que elas saiam. Mas que eu durmo. Pastor, mas você falar isso, as pessoas vão sair da igreja. Se falar para jovem que ele não pode transar no casamento, ele não vai ficar. Então que ele não fique. Não é qual problema nenhum, irmão. Quem não pode, quem tem que ficar sem dormir é ele, não sou eu. Tô errado? Que bom que alguém falou não. Hoje eu vim pregar para quem precisa dessa cruz para transformação. Dessa árvore no Gólgota para ser transformado. Sabe por quê? Porque hoje é o dia em que a desesperança vira esperança. Em que o fraco fica forte. Em que o sem coragem fica corajoso. Em que o sem a vontade de Deus vive com a vontade de Deus. Em que o corrupto fica honesto. Passou como assim, irmão? Transladados da potestade das trevas para o reino do seu amor. Hoje é o dia que você
que se você não tem coragem para começar a viver tudo que Deus tem para sua vida, a cruz não é só o lugar em que Ele te perdoou e te salvou. A cruz é o lugar em que Ele transformou você em tudo aquilo que Ele espera da sua vida. A gente limitou o poder da crucificação. A cruz não é só o local que Ele salvou você para uma vida na igreja. Vou ficar na igreja, que bênção. Não, a cruz é o local em que Ele me transforma de tal modo que eu começo a viver tudo aquilo que Ele tem para minha vida. Tudo aquilo. Eu vou jogar fora todos os meus medos, todos os meus receios, todas as minhas crises. Essa palavra estava pronta na semana passada. Eu preguei essa palavra tem 2 anos. E eu escolhi essa palavra. E toda vez que eu escolho uma palavra antiga, acontece isso. 10 pessoas, ou 11 pessoas me chamaram essa semana. O mesmo discurso. Pastor, Deus mandou fazer um negócio, mas eu não estou conseguindo. E se der errado? Eu tenho receio, eu tenho... Não, 11. Aí eu falei, rapaz, é a palavra de Deus mesmo. E hoje Deus vai mudar essa história. Sabe por quê? Porque hoje vai virar uma chave. O que você não fez, nós vamos jogar para fora. Amanhã nós vamos começar tudo de novo, cumprindo exatamente o que Deus tem para sua vida. Pastor, e se der errado? Nós vamos fazer até dar? Você não entendeu. E se der errado, nós vamos fazer até dar? Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, eu te amo. Não, fala, irmão, pelo amor de Deus. Fala, eu te amo. E nós vamos cumprir o que Deus tem para a sua vida até dar certo. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que às vezes você quer desistir e sopra um ventinho para que você dê errado. Para que você dê errado. Eu cansei de subir o altar para pregar e as pessoas sempre falaram, as pessoas nunca vão te escutar. Você é grosso, você é isso, você é aquilo outro. É claro, eu fiquei mais educado com o tempo. Mas nunca dá certo de primeiro. É porque Deus quer que a gente seja perseverante. A cada dia perseverante. Hoje Deus vai transladar você. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algo na sua vida que precisa romper hoje? Responde. Se tem, fique de pé. Nós vamos orar. Fique de pé.